Um cara se aproveita da deficiência da minha irmã mais nova, e eu surto. Um rápido prefácio. Tudo isso aconteceu há cerca de um ano. Não usarei nomes reais porque poderia estar numa merda se o fizesse. Todos os atores nesta história terão seus nomes substituídos por referências de Jojo. Este é longo. Contexto. Minha irmã mais nova, doravante conhecida como Holly, é muda. Ela consegue sussurrar um pouco, mas é preciso muito esforço da parte dela. Ela é muda desde os 5 anos, quando perdeu a capacidade de falar em um acidente. Ela é muito inteligente e é uma criança bonita. Na época desses acontecimentos, ela tinha 16 anos e eu 21. Eu e minha irmã moramos juntas em um apartamento, porque minha mãe é uma itinerante que não tem condições de cuidar de um adolescente. Ela tem nossos irmãos gêmeos, mas não minha irmã e eu. Meu pai é distante da família, então ajudar minha irmã durante o ensino médio cabe a mim. Trabalho em uma empresa de remessa de peças de automóveis, então recebo apenas o suficiente para sobreviver. Por causa da nossa situação de vida relativamente precária e da incapacidade de falar da minha irmã, ela sofre bullying na escola. Geralmente não é um grande problema, mas nos poucos meses que antecederam esses eventos, ela estava tendo cada vez mais problemas com isso. Acumular. Na época, Holly tinha 16 anos, mas estava no segundo ano do ensino médio devido a ter reprovado um ano no ensino médio. Ela se recusa a fazer cursos de educação especial, agora porque eles não a ajudaram em nada. Por ela ser bonita e ser mais velha do que a maioria dos alunos da turma, ela chama a atenção dos alunos do primeiro e do último ano. É principalmente atenção negativa, mas havia um cara a quem vou me referir como Dio de agora em diante, ele é o vilão desta história, que a trata muito bem. Ele está no último ano e neste momento tem 18 anos. Ele repele os valentões dela porque ele é um cara alto, bonito e durão, e os valentões não querem mexer com ele. Eu não interfiro com eles porque minha irmã fica visivelmente feliz quando chega da escola e sempre que está perto dele. Eu não os deixei sair sozinhos, mas os supervisionei algumas vezes. De qualquer maneira, King Crimson alguns meses, e ela para de voltar para casa feliz. Ela também não está mais saindo com ele, e embora eu pergunte várias vezes, ela não me conta nada sobre isso. Eu o confronto sobre isso e ele foge do assunto. Neste momento estou desconfiado, mas não sei do que suspeitar. Pesquisando. Estou ficando cada vez mais preocupado com Holly, então procuro seu conselheiro e diretor assistente para perguntar sobre suas atividades na escola. Pelo que descobri, ela ainda passa todo o seu tempo livre perto de Daewoo na escola. Acho isso estranho, já que ela não parece mais feliz. É aqui que começa a coisa ilegal. Alguns dias depois, convido Holly e Daewoo para um jantar no Olive Garden. Ninguém resiste ao Olive Garden. Enquanto estamos lá, faço duas coisas que são completamente ilegais. 1. Eu roubo o telefone dele, do qual vi a senha, e 2. Leio suas mensagens de texto e e-mails. Qualquer coisa que eu puder para descobrir o que aconteceu entre eles. Não encontro o que procuro, mas descubro que ele bebe e fuma maconha com os amigos nos finais de semana. Isso será relevante mais tarde. Alguns dias depois eu encontrei o telefone dele na lavanderia e digo que ele deve ter ido parar em um de nossos casacos por acidente. Eu sei que ele o recuperou, porque me ligou para me agradecer por ter feito Holly devolvê-lo. Eu ainda não tinha o que procurava. Então voltei para a escola e usei seus textos anteriores como base para verificar o CCTV em busca de qualquer atividade suspeita. Não havia nada suspeito para os padrões da escola, mas havia algo que me chamou a atenção. Era minha irmã indo para o banheiro central da escola e ele indo para o banheiro masculino do mesmo banheiro cerca de 1 minuto depois. Os banheiros são separados por uma parede, mas há um armário de zeladoria que se abre para ambos os banheiros e fica completamente na zona cega de qualquer pessoa que entre nos banheiros, muito menos das câmeras CCTV. Neste momento comecei a suspeitar que algo estava acontecendo entre eles naquele banheiro. Era o único com um armário assim, e se não me falha a memória, o armário não tinha uma fechadura adequada. Apenas trancado por fora em ambos os lados. Ponto de ebulição. Agora que suspeitava de algo, confrontei Holly sobre isso. Ela começou a chorar e depois de 15 minutos de consolo, ela sinalizou para mim, trêmula, algo que fez meu sangue ferver. Aparentemente, foi muito pior do que eu esperava.
Eu pensei que eles estavam indo lá e usando drogas ou algo assim, já que Dio era o tipo de cara que faria esse tipo de coisa. Acontece que, de acordo com Holly, ele a trouxe lá um dia, fechou as portas, segurou-a e estuprou-a. Ele disse a ela que saberia se ela contasse a alguém e que a machucaria se ela contasse. Porque ela fisicamente não conseguia gritar por socorro ou fazer qualquer tipo de barulho alto, ele escapou. E a pior parte é que ele a ameaçava para encontrá-lo lá a cada 2 dias e fazer isso com ela. Eu estava lívido. Meu primeiro instinto foi chamar a polícia, mas percebi que não havia nenhuma prova, exceto o depoimento de uma garota muda. De qualquer forma, eu não ficaria satisfeito com a intervenção policial. A primeira coisa que fiz foi ligar para Holly para passar uma semana na escola. Emergência familiar pode facilmente proporcionar-lhes uma semana de ausências justificadas. A próxima coisa que fiz foi descobrir onde ele morava. Depois disso, planejei a vingança mais brutal que pude imaginar. Vingança altamente ilegal. Meu primeiro passo foi invadir a casa dele. Acontece que seus pais saem muito e ele sai para fumar e beber com os amigos. Eu sabia, pela leitura de suas mensagens, que havia uma chave reserva em cima da luz da varanda do quintal. Naquele sábado, examinei o local e esperei que todos saíssem. Então comecei a primeira fase da minha vingança. Entrei na casa dele pela porta dos fundos e encontrei seu quarto. Quebrei o PC dele, roubei sua carteira e mijei na cama dele. Então escondi mal 2 saquinhos de maconha na casa dele. Tenho um amigo que cresce. Por fim, para esconder que era um alvo, joguei fora o resto da casa, mas não levei nada. Fui então a um Starbucks e usei o cartão de débito Wi-Fi e Dios. Ele não tinha crédito, para comprar um monte de brinquedos sexuais em seu nome e enviá-los para sua casa. Então deixei sua carteira perto de um morador de rua dormindo em um banco do parque. Em seguida, entrei em contato com os pais dele e contei que tinha visto o filho deles bebendo e fumando com um grupo de adolescentes. Eles ficaram furiosos, o que me leva a crer que não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Finalmente, fui para a estrada secundária que ele percorreu a caminho de casa depois de suas festas com bebidas, o que descobri em uma mensagem de um de seus amigos. Esperei 2 horas em alguns arbustos para ele passar e então, de óculos escuros e moletom com capuz, pulei nele. Exigi seu dinheiro e telefone, embora soubesse que ele não estava com carteira. Mantive uma mão no bolso do moletom, apontando como se tivesse uma arma, o que ele acreditou. Ele entregou o telefone e fugiu. Eu então terminei meu plano usando o telefone dele, do qual eu ainda tinha a senha, para enviar um e-mail para a escola a partir do e-mail escolar dele, confessando ter estuprado minha irmã várias vezes no armário da zeladoria, além de possuir drogas na escola, terrenos e bebendo álcool quando era menor de idade. Então, coloquei o telefone dele no joelho e fui para casa. Consequências. Minha irmã voltou para da escola na segunda-feira seguinte, armada com uma lata de massa que comprei para ela. Dio não estava na escola e foi chamada por seu conselheiro. Ela confessou, e ele foi acusado de estupro, consumo de álcool por menores e porte ilegal de drogas. Além disso, seus pais o deserdaram completamente e ele foi expulso da escola. Infelizmente, esta história não tem um final completamente feliz. Toda essa provação levou Holly a uma espiral descendente. Suas notas ficaram para trás e ela mal sorriu. Em março de 2018, ela tentou o suicídio cortando-se e foi pura sorte eu tê-la encontrado a tempo. Ela está melhorando agora, mas o trauma emocional provavelmente a afetará para o resto da vida. Rezo a todos os deuses cruéis que existem por aí para que ele experimente o seu próprio remédio na prisão.